Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Mas se for pra falar de algo bom, eu sempre vou lembrar de você. Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu. Fácil perceber que seu amor é meu. Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu. Fácil perceber que o seu amor é meu. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento, estamos aqui começando mais um Terça Nobre e olha só que maravilha, olha por que eu tô rachando de alegria, olha só. Estamos com mesinha de novo, todo mundo na palminha da mão, vai! Ai, muito bom fazer o Terça Nobre dessa maneira, é assim que eu gosto. Aquele estilo radiofônico aqui do Terça Nobre, fazendo com mesinha de som e aqui ó, no momento do programa você faz ali a sonoplastia, ó que legal, ó, o som sobe e o som abaixa, esse é o Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento, a gente sempre troca ideia por aqui, você pode me seguir lá nas redes sociais, @Euri Benevento, tô no Twitter, Facebook, Instagram, manda sua mensagem, troca ideia, manda sua pergunta também, o seu tema, manda sua pergunta pro tio Chicória também, que vai ter sempre bastante coisa pra gente trocar ideia aqui no Terça Nobre. Agradecendo a todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Tô um pouco rouco hoje, né, esse tempo doido aí você toma uma friagem, toma alguma coisa gelada, quando vê a gargantilha da gente vai embora, né? Mas é o seguinte, agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente, que pergunta, que manda mensagem, e algumas pessoas que responderam também pra mim, né, falando assim, como que preferem, né, porque eu perguntei, né, falei assim, como que vocês preferem o formato do Terça Nobre, o formato radiofônico, com trilhazinho e tal, ou então o formato, né, mais vlogzinho, olho no olho, trocando ideia e tal. Eu particularmente gosto mais assim, dessa maneira que eu tô fazendo hoje, né, com a mesinha aqui, fazendo a modulação do programa. Mas tem gente que gosta também do outro formato. Então vamos fazer o seguinte, né? De vez em quando eu faço um pouquinho daquela maneira, de vez em quando eu faço assim, radiofônico. Mas sempre tentando respeitar o que a galera curte também aqui no nosso programa Terça Nobre. Na semana passada, a gente teve o episódio número 4 da 4ª temporada. Olha só que legal, já estamos na 4ª temporada, né? Então foi o episódio número 4. E o tema foi Infância e Adolescência nos anos 90 e anos 2000. Teve o comentário da minha amiga Fernanda lá no YouTube, comentando assim, muito bom relembrar a infância, adorei o tema. Valeu, Fer, por toda semana acompanhar o Terça Nobre com a gente. O comentário também do meu amigo Betão, lá na cidade de Roseira, comentou, fala Euri, beleza? Acompanho sempre o podcast. Então valeu, Betão, por toda semana estar curtindo com a gente aí, Betão Palestrino, valeu por curtir o Terça Nobre, bons tempos, né? Cada carnaval que a gente curtiu nessa vida, alguns jogos do Palmeiras também. Grande abraço pro meu amigo Betão, que tá sempre curtindo aí o Terça Nobre. No tema da semana passada, né, a gente conversou sobre isso, né, sobre a infância e adolescência vivida, né, nesses anos 90 e anos 2000, muita coisa que aconteceu, programas da época, músicas da época, coisas da minha vida também, né, a rádio que eu tive na escola, a primeira rádio que eu trabalhei, as coisas que eu fazia, e dentro dessas conversas também aproveitamos também para falar sobre outras coisas, não só sobre esse tema, mas sempre tem um ganchinho para puxar sobre outros temas também. Então foi uma conversa bem legal e também assim passa por essa parte da nostalgia, da saudade e também da gente perceber que alguns lugares a gente tem guardado, né, na nossa lembrança, mas que não dá para mexer muito com ele. De repente, quando você inventa de querer voltar para certos lugares, você de repente vai perceber que ali já não é mais do jeito que era quando você viveu aquela época, né? Eu até citei também um vídeo que eu vi no Instagram, que o senhor fala assim, se você gostou muito de um lugar, se você foi muito feliz num lugar, não volte lá. Não cometa a besteira de voltar naquele lugar, porque provavelmente você não vai encontrar aquilo que você tinha quando você foi feliz lá, porque já é uma outra época, outras pessoas, né, não é mais o mesmo ambiente. Então às vezes é bom você guardar na sua memória, né, guardar na sua lembrança aquilo que você viveu ali, ficar guardado na lembrança, né, nos bons momentos, tal, do que você tentar ir lá, porque assim, a nossa mente, né, o nosso coração, ele busca meio que reviver, né, aquela situação, reviver aquilo que foi passado, né, naquele lugar. Aí quando a gente chega e não encontra, pode ser assim uma decepção maior ainda, aí você bagunça até aquilo que você guardava de bom, né? E eu citei
esse vídeo, né? E algumas vezes realmente faz sentido. Se a gente parar pra pensar, assim, em alguns momentos da nossa vida que a gente volta em determinados lugares, ou então tenta encontrar com pessoas das antigas, assim, a gente percebe que não tem mais aquela mesma alegria, não tem mais aquela mesma sintonia, né? E assim, passa por isso, assim, essa questão das redes sociais que a gente sempre fala aqui, porque assim, se a gente reparar, tem certas pessoas que a gente mantém na nossa vida que, assim, pelo curso natural das coisas, essas pessoas não eram mais para fazer parte da nossa vida. Tipo assim, uma pessoa que estudou com você há 20, 30 anos atrás, na escola, alguém que trabalhou com você numa empresa há 20, 30 anos atrás, uma empresa que você trabalhou há muito tempo atrás, então um lugar que você frequentava há tempos atrás e hoje você não frequenta mais, não faz mais parte. Então assim, não há elos que te liguem a essas pessoas. Não faz sentido, assim, algumas pessoas você manter, por exemplo. E é engraçado, já para pensar que você olha, assim, às vezes na sua rede social, e às vezes você tem pessoas lá que você nem sabe mais por que tá lá, né? Você sabe de onde que você conheceu aquela pessoa. Conheci na escola, trabalhei em tal lugar com essa pessoa. Mas assim, não interage, não troca ideia, não curte nada que você posta, não comenta nada. Você também não curte e nem comenta nada que a pessoa posta, tá lá, só tá lá. Aí de vez em quando vê o que você tá fazendo, de vez em quando você vê o que a pessoa... Mas sabe, qual que é o sentido de você manter essa pessoa ali na sua rede social? Não tem nenhum sentido. Então assim, essas pessoas, elas se prolongam assim, estando presentes, mesmo que virtualmente, na sua vida. Do nada pode surgir um comentário completamente desnecessário, porque aquela pessoa ela não faz mais parte, né, da sua vida. Então ela nem sabe como que você tá hoje, não sabe mais como é o seu humor hoje, não sabe mais como que é a sua paciência hoje, né? Então, às vezes, a rede social ela tem esse problema também. A gente acaba trazendo para o nosso dia atual pessoas que normalmente não viam. Porque, assim, parou lá na faculdade, parou lá no outro lugar que você trabalhou, acabou ali. Então, dali para frente não tinha mais por que evoluir, dali para frente não tinha mais por que ter contato. Mas a rede social acaba fazendo isso, né? Ela traz pessoas para o seu círculo que nem deveriam estar no seu círculo. Então, é doido isso. Então, de vez em quando é até bom a gente fazer uma limpezinha, sabe? Dar uma olhada lá, ver aquelas pessoas que não interagem, que não falam nada, que não comentam nada, que não curte nada. Tá lá pra quê, então? Então, assim, de vez em quando eu faço isso. Eu tenho feito isso mais no Instagram do que no Facebook, porque o Face dá uma preguiça gigantesca mesmo. E o Face, assim, a dinâmica do Facebook é mais chata mesmo, assim, no sentido de umas galera meio fora, assim, que do nada começa a interagir. Mas o Instagram acho que até é um pouco mais fácil, que você olha lá que tem umas pessoas doidas também que te seguem, só pra você seguir de volta. E depois que você segue de volta, a pessoa espera um pouquinho, vai lá e para de te seguir. Tipo, mano, que jeito mais nada a ver de conseguir seguidores. Aqui eu vejo que a pessoa fez isso, eu vou lá e paro de seguir a pessoa também. Mas eu tenho tentado filtrar, sabe? Eu tô tentando deixar no meu Instagram, no meu Face, pessoas que realmente eu sei que fazem parte, que troca ideia, que vê, que curte alguma coisa, que eu também curto as coisas que a pessoa posta, porque, sabe, fica lá, parece que tá num limbo lá, do nada. Então, essas coisas também, tipo, acaba trazendo gente nada a ver pra nossa vida, assim, presente virtualmente na nossa vida, que normalmente não era pra estar. Mas se você curtiu, né, esse tema da semana passada falando sobre isso, anos 90, anos 2000, deu uma nostalgiazinha também. Se você ainda não ouviu esse episódio e quiser ouvir, é só você ir lá no youtube.com/euribenevento, tem a playlist com todos os episódios. É o episódio número 4 da 4ª temporada, olha só, 4ª temporada, 4º episódio, é só você pesquisar lá no YouTube, Euribenevento, Terça Nobre, tem lá, ou então também nas plataformas de áudio, né, Spotify, Go Podcast, Anchor, Apple Podcast, tem várias maneiras de você ouvir ou assistir o Terça Nobre, né? De repente, se você não conseguir de nenhuma maneira encontrar, me manda uma mensagem que eu mando o link pra você, mas eu acho que é fácil, você vai pesquisar lá Euribenevento, Terça Nobre, ou então youtube.com/euribenevento, aqui que você faz, aproveita e já se inscreve no canal também, curte os vídeos, fica à vontade, tem bastante coisa legal, tem entrevista, tem vários episódios do Terça Nobre, já passamos do episódio número 100, então você imagina, você tem mais de 100 episódios pra você ouvir o Terça Nobre, tem 4 temporadas, então dá pra você maratonar, ver várias coisas legais, tio Chicória. Alguns episódios pode ser que não sejam tão legais, mas alguns eu acredito que sejam legais, então tem várias maneiras de você acompanhar e curtir o Terça Nobre aqui, e eu agradeço a todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Que delicinha de trilha! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como conviver com o coração partido.
Então, esses dias eu tava pensando, né, porque a gente sempre conversa aqui no Terça Nobre, eu gosto também de puxar esses assuntos de nostalgia, de mais saudade, mas às vezes eu fico assim com receio de estar falando muito só da minha história. Às vezes a galera de repente não quer ouvir sobre a minha história, assim, tudo, né? Às vezes as pessoas já sabem, ou então às vezes mesmo que a pessoa não sabe, mas tipo assim, sabe? Às vezes tá com aquela necessidade de trocar ideia, de falar sobre alguns assuntos. E aí já até acostumou mesmo, né? Aqui no Terça Nobre a gente fala sobre isso. E aí quando eu puxo muito pro lado mais autobiográfico, assim, eu acho que às vezes sai um pouco dessa nossa ideia do Terça. Então, de novo, né, eu falei, pô, vamos tentar falar sobre alguma coisa que eu sei que de repente alguém pode se identificar, ou então já tenha passado por coisa parecida, ou então até me relatou alguma coisa assim, né? E aí eu tava até pensando, pô, em que eu vou falar, né? E enquanto eu tava organizando aqui, né, as coisas do computador e tal, e aí do nada veio da minha cabeça aquela música do Alejandro Sanz, Coração Partido, né? Que os emociones. Essa música das antigas, né? Mas muito boa também, eu, nossa, adorava essa música. E de vez em quando eu escuto ela, assim, né? Aquela coisa mais romantiquinha, assim. Mas essa questão, assim, da gente seguir em frente, né? Mesmo estando com o coração partido, né? Eu até já falei aqui no programa alguns episódios assim sobre um assunto bem parecido com esse, de como que a gente faz, né? Porque assim, a gente precisa continuar a nossa vida, né? Então, às vezes você tá ali triste, chateado, com o coração partido de um relacionamento que acabou, mas as contas elas não param de chegar, os boletos continuam, né? Então eles vêm, tem o vencimento, e eu brinco, né? Até falo isso com alguns amigos, né? Às vezes a gente tá triste, mas a gente não tem tempo de ficar triste, né? Eu vi em algum lugar também na internet, alguém falou assim, olha, eu estou triste, mas não tenho tempo pra ficar triste, porque eu tenho muita coisa pra fazer, muito trabalho, muita coisa pra resolver, então não vai dar pra entrar nessa deprê toda que eu talvez tivesse que entrar, mas o meu tempo tá curto, não tá rolando. É engraçado, passo por esse lado do meme também, mas eu tava parando pra pensar nesse sentido, né? Assim, como que a gente às vezes consegue superar uma situação sem perceber que tá superando, né? Porque geralmente quando acontece no fim de um relacionamento, a gente quer sair. A primeira coisa é querer sair. Ah não, vou sair, vou curtir, vai pra balada, e quem tem condição de viajar, quer fazer umas coisas diferentes que não fazia quando estava no relacionamento, que quer fazer diferente pra tentar mudar os hábitos, pra tentar mudar os lugares que frequentava, pra tentar mudar a cabeça, tentar mudar a lembrança, né? Mas, e aí eu fico pensando assim, né? Como que era quando tinha um relacionamento, né? Porque assim, às vezes a gente vê os relacionamentos quando que cai naquela rotina, né? Que nem é natural, não tem como, a convivência faz isso também, a gente acaba caindo numa rotina, fica mais do mesmo, e aí em algum momento um ou outro para de se esforçar, para de tentar conquistar, que nem eu já falei aqui em alguns episódios atrás. Então assim, por que enquanto tá acontecendo o relacionamento, parece que em algum momento, assim, os dois desistem de fazer dar certo. Sempre fica tentando achar a culpa, né? Sempre fica tentando colocar a culpa. Não, mas a culpa é sua, porque é isso. A culpa se você não tivesse falado tal coisa, não tivesse feito tal coisa. Então, assim, a gente sempre fica naquela coisa de procurar um culpado. Só que em algum momento parece que todo mundo desiste de fazer dar certo. Aí quando acaba, fica, mas por que acabou? Só que se às vezes você parar pra pensar e perceber, aí você de repente até fazer uma listinha assim do que tava acontecendo, de repente você já tem as respostas, você até sabe por que acabou. Você até tem noção, você até entende, né? Esses dias assim, eu me peguei parado nas lembranças e tentando imaginar. É que eu sempre falo isso, né? Aqui no programa assim, eu não sei por que eu fiz isso, mas na minha vida eu sempre coloco assim, em que momento eu fiz tal coisa? Em que momento isso começou a acontecer? Em que momento o relacionamento começou a acabar? Em que momento eu comecei a desistir de certas coisas? Então assim, eu sempre tenho eu começo com essa frase, em que momento? E aí depois eu desenrolo. Então assim, eu tava perdido em lembranças e tava tentando entender em que momento que parou de dar certo o relacionamento, em que momento eu percebi que não queria mais e comecei a perceber, né, assim, nas lembranças de várias coisas que já vinham acontecendo e que eram assim bastante incômodas. Só que quando você tá naquela situação, que nem eu falei, às vezes você tá vivendo um momento,
você não enxerga, né? Você não enxerga assim o que tá certo, o que tá errado, o que é bom, o que não é. A gente vive tudo de uma vez, né? A vida da gente, ela não tem divisão, né? Não tem, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Lógico, seria legal se a gente pudesse se organizar nesse sentido. Às vezes a gente pode até tentar fazer isso. Assim, você pode falar, não, eu vou começar organizar isso, hoje eu vou dizer isso, amanhã eu vou falar tal coisa, tipo assim, você pode tentar organizar no começo, só que depois não vai dar pra você manter isso, tipo assim, é praticamente impossível você organizar os seus passos, né, tipo assim, você saber exatamente a atitude que você vai tomar, não tem como, né, então assim, às vezes a gente toma uma atitude de cabeça quente, às vezes a gente toma uma atitude até mais tranquilo, e aí, às vezes dá certo aquela atitude, às vezes não, às vezes é uma coisa que na hora parece que é o certo a se fazer, depois cai a ficha e você fala, nossa, não era assim, não deveria ter falado isso, não deveria ter pensado isso, e aí você não tem controle, né, muito controle sobre isso, se você tentar controlar sempre. Você pode começar e até conseguir um pouquinho, mas depois, né, no dia a dia, no natural das coisas, como a gente vai entrando no modo automático e acontece muita coisa na nossa vida, a gente deixa de perceber muita coisa, né? Então, até música mesmo, né? Então, esses dias eu até tava conversando com um amigo meu, e a gente tava falando sobre música e tal, e aí, essa música eu comecei o programa hoje, né? Que é uma versão da música do Charlie Brown Jr., que chama Uma Criança com Seu Olhar. Em um momento da música fala o título, né? Uma Criança com Seu Olhar. E aí, sim, às vezes eu fico parando pra prestar atenção em algumas músicas, e o significado daquela música, às vezes ele é bem mais intenso, né? Eu até coloquei aqui a letra de uma música do Los Hermanos há uns programas atrás, que fala, né, o vencedor. Então, a letra dessa música, independente da pessoa gostar do ritmo ou não da música, mas a letra dela é uma letra bem intensa, que às vezes quando a gente só escuta a música, às vezes a gente não entende. E ela fala assim, ela fala sobre coisas que a gente vive, ela critica um pouco o jeito que a gente enfrenta as coisas, né? Tipo assim, eu não quero ser um vencedor, já que eu vou ter que me ferrar pra caramba pra eu poder ser considerado um vencedor. Porque, na verdade, assim, às vezes, assim, será que eu quero ser um vencedor porque eu quero vencer em algum lugar? Ou porque me ensinaram que eu tenho que vencer, mas eu só posso vencer se eu sofrer muito, se eu me ferrar, se eu me quebrar inteiro. Aí, assim, não há ganho se não tiver o sofrimento antes. Então, assim, só vai valer a pena se você sofrer. Não pode ser leve. Mas por que não pode ser leve? Por que tem processos que tem que ser sempre sofrido para poder valer a pena? Não sofri tanto, hoje vale a pena. Mas peraí, e se fosse leve sempre e também valesse a pena no final? Sabe, então cada pessoa tem o seu processo, não tem que ser desse jeito. Por que tem essa imposição de que, então, você só é vencedor se você tiver passado por aquele script? Se você não tiver feito aquele script, você não é considerado vencedor? Mas você sabe da sua batalha. É que nem a gente vê, né, na rede social e tal. Cada pessoa sabe a luta que né? Eu até brinco, assim, tem um outro amigo também que gosta de ouvir o programa, até faz tempo que a gente não conversa, mas uma vez a gente tava conversando e tem uma música, né, que fala, né, só eu sei a dor e a delícia e tal. Aí eu falei assim, eu peguei um pedacinho dessa música e falei, só você sabe a dor e a delícia do que é ser você. Então, assim, só você sabe. Só dentro de você, pessoa, né? Só o Euri sabe o que é a dor e a delícia de ser o Euri, só você que tá ouvindo o programa sabe a dor e a delícia que é ser você. Então você sabe que em alguns momentos é muito legal ser você e você se gosta e você entende o que você está passando e só você entende a sua dor. Então, é que nem eu já contei aqui no programa uma vez também sobre essa história, né, de que a galera que critica quem tem animal, quem tem pet, e aí quando o cachorrinho morre, o gatinho morre, a pessoa fica triste, como se fosse tivesse morrido alguém da família. E as pessoas que não têm, ou que nunca passaram por essa situação, não conseguem compreender isso. E fica, nossa, mas tá chorando por causa de um cachorro, é um cachorro, não sei o quê. Mas você sabe o que significava aquele cachorro pra pessoa? Não, então não dá pra você saber. Então só a pessoa sabe. Então, assim, a gente não pode querer medir a dor de alguém, a gente não pode querer pôr intensidade na dor das pessoas ou na alegria das pessoas. Às vezes uma coisa pequenininha, eu olho de fora, eu acho que é pequenininho, eu acho, nossa, pra que tá tão feliz? Mas pra pessoa aquilo foi tão importante. Então, assim, por que eu vou tirar? Quem sou eu pra tirar a alegria de alguém? Quem sou eu pra querer, sabe, podar uma pessoa que tá curtindo um momento?
Quem somos nós para fazer isso? E a gente tem muita maneira de fazer isso. Assim, às vezes é sem perceber, sabe? É que nem eu falo aqui sobre o julgamento, né, das redes sociais, que a pessoa posta uma coisa, nossa lá, que brega, nossa, que nada a ver tirar foto, nossa, que nada a ver fazer isso. Então assim, tá sempre podando, sempre cortando, a gente tá sempre criticando. Então, a gente não tem esse direito, ninguém tem esse direito de saber, de querer falar que a sua dor não importa, se importa ou não, você não deveria estar assim. Então, ninguém sabe. Então, só você sabe o que você passa, só você sabe o que você passa dentro da sua cabeça, só você sabe a dor e a delícia de ser você. Então, me alonguei pra caramba, mas voltando a esse pedaço que eu tava falando da música, então ele fala assim, uma criança com seu olhar. E aí, nesse momento da música, ele fala que, assim, ele queria ter uma criança que tivesse o mesmo olhar que ela. Então ele queria ter um filho com ela e que tivesse o mesmo jeito de olhar para o mundo que ela tem, né? Que a pessoa que ele gosta tem. E às vezes a gente na música, né, imagina uma outra coisa. Eu mesmo imaginava outra cena quando falava isso, uma criança com seu olhar. Eu imaginava uma criança olhando para algum lugar. Mas depois que eu fui entender assim, aí tipo assim, você já parou para pensar que na música ele fala isso, que ele gostaria de ter uma criança com o mesmo olhar que ela. Então, tipo assim, eu quero perpetuar o nosso amor, eu quero pôr um filho no mundo junto com você e fazer ela ter o mesmo jeito de olhar o mundo que você olha. Eu quero que mais pessoas sejam que nem você, sabe? Tipo isso. Então, às vezes a gente não presta atenção, né, nos detalhes, né? Tem muita música, eu já li aqui a letra de algumas músicas também aqui no programa, e às vezes eu paro pra pensar nisso, sabe? Eu falo, caramba, tem coisa que a gente não presta atenção. E isso passa também pelos relacionamentos. Às vezes a gente tá vivendo um relacionamento, às vezes é legal, é bom, a gente tá curtindo. Só que, sabe aquele ditado também, a grama do vizinho é sempre mais verde? Então às vezes a gente vê outros relacionamentos, a comparação, né? A comparação é horrível. Às vezes a gente vê outros relacionamentos que existem outras coisas, que a pessoa curte mais, faz outras coisas, que viaja, aí você fala, por que o meu relacionamento não tem isso? Aquele relacionamento tem. Ou então por que a gente não consegue ser que nem tais pessoas? Então a gente sempre tem essa questão da comparação. A rede social traz, né, essa coisa ruim, né, de fazer a gente se comparar até fisicamente, financeiramente e um monte de outras coisas. E aí eu acho que isso também acaba atrapalhando também a visão que a gente tem. E no momento que a gente está vivendo, a gente não consegue reparar em tudo. E aí depois que passa que a gente começa a perceber. E aí às vezes cai algumas fichas. Entendi. Então, por isso que não deu certo. Então por isso que não faz mais sentido hoje. Agora eu entendo. Ou então assim a gente pensa, mas se tivesse continuado, como que seria? Né? Talvez não fosse dar certo porque não tinha muito mais para onde ir. Então a gente começa a refletir em alguns momentos, assim, de tudo que aconteceu, talvez tinha que acontecer, né? Que nem às vezes a gente brinca, né? E fala, foi livramento. Às vezes pode ter sido livramento pra mim, mas pode ter sido pra pessoa também. E assim a gente só vai entender com o tempo. Mas às vezes, assim, a gente tem algumas respostas na nossa frente, só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então, o que eu pensei, né? Às vezes é importante a gente abrir um pouco mais a nossa mente, os nossos olhos, tipo assim, para olhar tudo em volta, para sentir o detalhe das coisas e começar a fazer aquilo que a gente gosta também, sabe? Assim, às vezes a gente vai deixando tudo pra depois, né? Já percebeu como a gente deixa muita coisa pra depois? Esse dia eu tava pensando aqui, né? Assim, vários projetos que eu tenho vontade de fazer, alguns envolvem dinheiro, né? Tem que comprar isso, comprar aquilo. Alguns envolvem mais tempo, alguns envolvem outras pessoas pra me ajudar. Não dá pra fazer sozinho. Então, assim, aí eu começo a pensar, né? Eu faço uma lista, assim, de várias coisas que eu quis fazer e não fiz. De projetos que eu tenho guardados na minha cabeça ou alguma coisa que eu comecei e parei, sabe? Então, assim, eu já quis escrever um livro, eu já quis fazer um canal temático sobre outras coisas, eu já quis fazer mais coisas. E eu até estava conversando, assim, com um amigo sobre uma questão de profissão também, sabe? Eu já quis correr mais atrás da minha própria profissão, sabe? Tentar crescer na profissão, tentar fazer outras coisas. Mas o dia a dia te engole, cara. O dia a dia te engole tanto que, assim, toma completamente o nosso tempo, assim, trabalho, as responsabilidades da vida, as responsabilidades das nossas casas e tal. Então, quando a gente para pra pensar, a semana tá passando muito rápido. Então, esses dias eu tava resolvendo um negócio, aí eu fui resolver, beleza, demorou um pouco e tal. Aí depois passou uns dias, eu fui contar pra ver quantos dias que já fazia que eu tinha ido lá resolver. Aí eu falei, nossa, já passou 15 dias. E parece que foi 2, sabe? Eu dormi, acordei, fui trabalhar. Quando eu vi, nossa, 15 dias. E eu ainda não resolvi a segunda parte. Então,
a gente vai deixando as coisas, sabe, parece que te engolir, sabe, parece que a vida engole a gente. Aí quando bate essa tristeza do coração partido, uma saudade, alguma coisa, parece que nada mais faz sentido, né? E você fica triste e às vezes ouvindo aquelas músicas mais tristes, ou então fica esses dias de frio e chuva também, parece que piora tudo, né? Parece que traz mais à tona a saudade, traz um monte de coisa à tona. É horrível, cara, nossa. Assim, eu gosto de friozinho, de chuva de vez em quando, mas sabe, todo esse tempão assim, você fica, meu Deus, não vai chegar nunca o sol, cadê o sol, cara? Que já tá bom de frio, já tá bom de chuva. Então, esses dias mais frios e chuvosos também acho que traz um pouco também mais força, né? Dá mais força pra lembrança. Aí parece que nada faz sentido. Mas aí você começa a perceber assim, não, peraí, tá, tô triste, tá foda. Aí fica triste um pouquinho, sente aquela tristeza que eu já falei, às vezes a gente precisa sentir também, a tristeza vem pra depois a alegria voltar e tal. Então, deixar passar esse momento, mas aí começar a perceber que as coisas fazem sentido sim. Se você parar pra pensar e tentar refazer o caminho, tentar refazer a ideia e entender por que chegou até aqui, lógico que vai ter vezes que você estava certo e mesmo assim deu errado o relacionamento e você se sente culpado, ou você não se sente culpado, mas você achou que estava fazendo a coisa certa e depois você olha e fala, pô, mas eu estava fazendo a coisa certa. E aí sim, realmente é triste a gente perceber isso, mas sabe, tentar perceber como que chegou até aqui. Mas como que eu deixei chegar a esse ponto? Ou se eu não deixei, como chegou a esse ponto? Então, tentar entender o porquê chegou até aqui e por que agora você precisa seguir em frente. Por que agora você precisa dar o próximo passo e você entender coisas que você ainda tem por fazer. A gente sempre tem coisa para fazer. A gente sempre tem ideias novas para executar, mesmo que não seja nada muito grande, mas que seja um passo diferente, um hábito diferente, começar a ir para outros lugares, conversar com outras pessoas também, ou então até que conversar com as mesmas pessoas, mas falar de outros assuntos, tentar fazer diferente, tentar conversar sobre outras coisas, tentar não reclamar de algumas coisas que a gente sempre reclama, que às vezes a gente entra, né, nesse modo looping até de reclamação, a gente tá sempre reclamando, aí quando percebe, fala, cara, mas eu sempre reclamo disso, tá, se eu sempre reclamo disso, o que eu posso fazer para que eu não reclame mais disso? Sabe, que hábito que eu posso mudar para que isso não me incomode mais? Ou então aquelas coisas que te incomodam, que são pequenas, sabe? Tipo assim, tirar aquilo, sabe? Não deixa mais aquilo te incomodar. Eu tô falando porque assim, até ficou meio, talvez tenha ficado um pouco sem sentido assim a conversa, mas eu falo porque é uma coisa que aconteceu e acontece comigo, que eu tive essa percepção nesses últimos dias, assim, o tanto de coisa que eu deixei parado, o tanto de coisa minha que tá parada. Sabe, assim, pra vocês terem uma ideia. Uma vez eu tava querendo escrever um livro, sabe? Eu sei que talvez seja muita pretensão da minha parte querer escrever um livro, mas eu quero escrever. Não quer dizer que ele vai ser legalzão, ou que as pessoas vão gostar e que vai vender, mas eu quero escrever, sabe? Eu tenho essa vontade. E eu não sei se existe uma regra pra que a pessoa precisa ter isso pra escrever um livro. Não sei, mas eu tenho vontade. E eu comecei a escrever esse livro, mas eu parei. Aí tinha um outro projeto que eu queria fazer também, até pra internet também, e aí eu tenho a ideia guardada, mas eu não fiz. Então eu tenho altas ideias que eu quero executar. Assim, às vezes pessoas que eu queria procurar e mandar uma mensagem pra saber se tá tudo bem, e só pra saber se tá tudo bem, e falar que eu tô com saudade, ou então falar que eu lembrei de alguma coisa. Só que eu nunca fiz isso, porque eu sempre deixo o dia a dia, os afazeres, as responsabilidades falarem mais alto. Quando eu percebo, o dia já acabou. Aí eu chego em casa, já tá de noite e eu já preciso dormir porque no outro dia vai começar tudo de novo. Aí eu falo, caramba, eu não aproveitei meu dia. Que às vezes a gente fala assim, pô, acorda mais cedo. Ah, mas é ruim acordar cedo. Tá tudo bem, de vez em quando é bom dormir mesmo, um pouco mais, descansar. Mas será que não dá pra gente acordar cedo pelo menos 1 ou 2 dias pra tentar aproveitar, sabe? Eu sempre faço isso. Às vezes eu tô esse modo loop automático e só dormindo e trabalhando, e dormindo e trabalhando. Aí você fala, caramba, mas é só isso? Então, aí quando eu acordo mais cedo e aí eu percebo que o dia rende mais, que eu vou e faço outras coisas, eu faço várias coisas, aí quando eu percebo, caramba, eu fiz um monte de coisa e eu ainda tô com um tempo bom aqui, eu tô dentro do tempo. Então, aí você percebe que tem mais coisas pra fazer. Aí, ou então quando você encontra com pessoas que faz tempo que você não via e você sabe que aquela pessoa gosta de verdade de você, assim, amigos, famílias, que você falou, pô, essas pessoas, elas realmente gostam de mim, pô, vai tomar um cafezinho, dar risada e abraço. Aí você fala, pô, então beleza, tem outro jeito também. Por isso que eu falei assim, não tem, quando parece que nada faz sentido, é horrível quando a gente tem essa sensação. Mas não, as coisas fazem sentido também. É só que a gente não tá olhando pra todo, a gente não tá olhando pra todos os lugares, a gente tá olhando pra um lugar só. Aí quando a gente começa a perceber que dá pra ter sentido com outras coisas e resgatar mesmo coisas que estão paradas dentro da gente,
a gente começa a perceber, pô, faz sentido. Faz sentido, não tenho mais essa pessoa comigo, mas eu tenho outras pessoas aqui, tenho família, tenho amigos, tenho projetos, tenho ideias. Então, assim, coloca no papel aquelas coisas que você quer fazer, ou então algum objetivo, coisa que você quer comprar, até que, beleza, coisa material, tudo bem. Mas, poxa, você olha pra sua casa, o que tá faltando aqui em casa? O que eu poderia comprar aqui pra ficar melhorzinho aqui? Então, beleza, faça uma lista. Às vezes vai ter coisa mais cara, às vezes coisa mais barata. Não quer dizer que você vai comprar agora, mas já faz a lista. Pra você saber que você tem coisas que você pode almejar. E então, às vezes é engraçado, porque a gente olha, sabe que precisa, fala, pô, preciso comprar tal coisa. Aí você vai fazendo outras coisas, quando você percebe, você já esqueceu. E aí, de novo, daqui a um tempo, você vai precisar de novo, você fala, não comprei. Então é importante você organizar nisso. Faz essa lista de coisas que você acha que precisa, de coisas que você quer mudar na sua casa, ou então no seu quarto, ou então na sua mesa do trabalho. Ou então algum projeto que você quer realizar. Então acho que é importante a gente ver as coisas que fazem sentido pra nós. Pra você, sabe, assim, você sabe a dor e a delícia de ser você. O que faz sentido pra você? Ah, mas é que tal coisa, eu dependia de... Não, você. Você, o que faz sentido pra você? Ah, mas será que as pessoas... Não, as pessoas, são as pessoas. Faz sentido pra você? Então é o primeiro passo. Dali pra frente, a gente organiza pra ver o que dá pra fazer. Entendeu? Então acho que nessa conversa de falar sobre coração partido, eu sei que é muito difícil, lógico, mas às vezes a gente tá precisando também cuidar um pouco da gente mesmo, tipo assim, de perceber aquilo que a gente gosta, aquilo que faz bem pra gente. Então acho que às vezes esse é um caminho de você também conseguir curar esse coração partido, tipo, percebendo o que faz bem pra você primeiro, pra depois os próximos passos. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. Olha só quem tá chegando. O tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória, olha só. Essa minha garganta rouca, meu, é foda. Aí você quer que a voz saia mais forte, mas não sai. Mas é essa boa e velha friagem e gelados por aí. Vem pra cá, tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória. Vem conversar com a gente. Tudo bom, a tocinha veio junto, né, gente? Tudo bom, que bacana a gente voltar pra cá, gente. Porque a gente gosta de rádio, né? Vocês viram semana passada? A gente na rádio, lá, que bonito o estúdio da gente, meu. Coisa mais linda que tem. Pode me convidar sempre, meu. Você que gosta de rádio aí, quiser me convidar, pá, vamos falar de rádio, gente. Aquelas épocas de... Aquelas coisas antigas de cartucheira, de disco, né? O pessoal de agora não sabe o que é disco, né? Ou até tem gente que sabe, mas assim, de vinil mesmo, né? Quer ficar pagando caro no vinil, né? Pagando 200 merréis pra comprar um vinil, gente. Quando era antigamente, os vinil era mais barato, né? Agora os caras estão deixando um negócio de rico, gourmetizado, gente. Pelo amor de Deus. O Chicória gosta de coisa simples, né? Que nem eu falei, as amizades da gente é bacana, né? Mas não pode pagar 200 reais no vinil, né? Então a gente tem que convidar o pessoal pra passear, assim, coisa mais simples, né, gente? Eu até lembrei de uma história aqui, o pessoal fica demorando pra mandar pergunta pra gente, né? Aí uma vez a gente foi numa pizzaria com uma namoradinha, os amigos da gente, né? Aí chegou lá na pizzaria, tinha as pizzas muito caras, né? Mas aí tinha os brotinhos também, só que o brotinho era tão grande que ele era do tamanho da pizza. Eu fiquei pensando assim, gente, se o brotinho é desse tamanho, imagina a pizza, né? Então assim, tem umas coisas que a gente tem que começar a fazer um bem bolado, né? Então de repente você convida as pessoas pra jantar, assim, e você procura aquele pratinho mais barato, né? Se você não tiver a condição financeira, de repente não tem jeito, né? A gente tiver a condição de poder pagar um pratinho pra gente, tudo bem, mas se você não tá na condição, você fica meio sem graça, né, gente? Então, se vocês quiserem convidar o tio Chicória pra jantar, pode convidar, mas tem que convidar no dia do VR. Que a gente vai lá e paga na comidinha da gente. Hoje em dia você tem que deixar um rim pra você pagar a janta das pessoas, né? Então você imagina, se você convida alguém, você que vai pagar a janta, porra, aí você vai falir o tio Chicória, entendeu? Mas é o seguinte, vocês podem convidar o tio Chicória,
faz uma janta na tua casa, convida o teu Chicória. Ou então manda uma pergunta, porque é assim que tá acontecendo de novo, que tá todo mundo parou de mandar pergunta pra mim. Cadê o Dangelinho? Cadê o Viquitinho? Cadê a Rafaelinha? Pra gente que manda pergunta pro teu Chicória. Teu Chicória tá rouco de saudade, gente. A rapaziada do Braz fica falando com a gente, né? Tipo, a boininha que tem que trocar, porque essa boininha é preta, mas eu quero colocar uma boina antiga também dos primeiros programas, tá, gente? Quem tiver uma boina pra mandar de presente pro teu Chicória, pode mandar também. Grande beijo, gente. Fui. Boa, mestre tio Chicória. Que alegria, tio Chicória. Obrigado por sempre abrilhantar aqui o Terça Nobre. É sempre muito legal. Olha só que delicinha, modula samba. Vamos lá. Bragança. Todo mundo assim na palminha da mão. Esse é o Terça Nobre, ó. Aproveitando para pedir pra galera que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, vai lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, Benevento, e aí você se inscreve no canal, dá uma forcinha pro seu Madruguinha, que aí a gente vai chegar a 1000 inscritos, e aí já começa a mudar o patamar do canal. Então esse é o primeiro objetivo desde o começo, mas a gente ainda não chegou. Então vamos se inscrever, ou então de repente vamos convidar os amiguinhos para se inscrever no canal Euri Benevento, que aí dá aquela forcinha marota pra gente. É só se inscrever, belezinha, não precisa pagar nada. Se inscreve no canal, aí se vê os vídeos, aproveita e já dá o like show. E aí você vai estar dando uma força aqui pro Terça Nobre. Então agradeço a galera que tá ouvindo o programa pelas plataformas de áudio também, mas é importante, se puder, se inscrever no canal, que aí você aproveita e já me vê também, tem com imagem, pode colocar lá os comentários, de repente você gostou do programa, aí você pode falar o que você gostou, o que você não gostou, ou você pode também sugerir tema, mandar pergunta pro tio Chicória, é sempre importante a participação, então aproveito pra galera que tá curtindo aí, se puder dar essa forcinha marota, bora! E no programa de hoje a gente tá conversando sobre isso, né, sobre coração partido, e, né, e esses dias eu tava falando com uma amiga minha, e falando sobre a saudade, assim, né, que a saudade quando ela chega sem avisar, então às vezes você tá de boa, assim, tem dias que tá tudo certo, e aí tem dia que você acorda, parece que a saudade veio mais chata, meio mais forte, assim, você fala, meu, hoje a saudade veio sem avisar e ela parece que não quer ir embora. Então, né, tem, que nem eu já falei aqui no programa sobre a questão de saudades, né, existem saudades que a gente consegue resolver, né, uma pessoa que tá por aqui, a gente pode, né, ir atrás da pessoa e de repente falar que tá com saudade, e tem pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida, pessoas que não fazem parte mesmo, virou completo estranho na sua vida, você não sabe exatamente nada sobre a pessoa, e tem gente que faleceu e aí pior ainda. Mas quando é a questão do coração partido, né, que é o que eu tô falando no programa de hoje, sobre relacionamentos, então é diferente, né, então quando a saudade nesse sentido vem, ela é bem avassaladora, assim, tipo, parece que não tem muita coisa que a gente possa fazer, sabe? Então, é o que eu falei no programa de hoje, assim, você encontrar coisas no seu próprio dia a dia, sabe? Encontrar coisas que façam sentido pra você, sabe? Assim, tipo assim, o que faz sentido pra mim? O que eu posso fazer pra não pensar nisso? Ou então, se eu tiver que pensar nisso, por que eu tô pensando nisso? Por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu não posso fazer uma coisa diferente? Por que eu não posso pensar em outras coisas pra tirar isso da minha cabeça? Então, assim, a gente vai descobrindo, que nem eu falei aqui, sabe? Conforme eu vou fazendo o podcast, eu fui descobrindo algumas coisas, assim, sabe? Eu fui, no meio do podcast, eu me dei conta, eu falei, caramba, tipo, olha, eu poderia ter feito isso, ou poderia ter falado aquilo, tal, e então algumas coisas começam a fazer sentido durante o programa, sabe? Na gravação do episódio, eu falo, caramba, olha, foi importante eu ter falado sobre isso, que agora eu me sinto mais leve, eu consigo perceber que isso faz mais sentido pra mim, e até teve um momento aqui no programa que eu falei sobre uma música, né, que é a música do
do Charlie Brown Jr. que chama Uma Criança com Seu Olhar. E aí, tipo, fala sobre isso, né? E eu falei sobre prestar mais atenção no detalhe da música, né? Então eu vou ler a letra da música aqui pra vocês. Eu não vou colocar a música de fundo, porque eu acho que se deixar ela tocando muito tempo, eles vão detectar sobre essa questão dos direitos autorais, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele começa assim, ó. Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças. Um dia acontece. A gente tem que crescer. Temos que encarar a responsa. Eu não deixei de achar graça nas coisas. Simplesmente, hoje eu quero ser levado a sério. As coisas mudam sempre, mas a vida não é só como eu espero. Então, tá vendo que doido isso? Tipo assim, aquela coisa que eu falo aqui sobre amadurecimento, sobre a responsabilidade. Tem um momento que a gente tem que escolher, né? E se você não faz essa escolha, se você não tem certas atitudes, aí você é considerado uma pessoa que é imatura. Então, fala sobre isso, sobre às vezes a vida forçar você a amadurecer, por mais que você às vezes não se sinta preparado para amadurecer. E aí, tipo assim, que nem eu falo também sobre as pessoas se tornarem frias, né? Às vezes o pessoal critica, mas se tornou tão fria, antigamente brincava tanto, hoje não fala mais nada. Mas a pessoa, ela apanha tanto da vida e às vezes ela não tem muita opção. Então assim, ela não parou de achar graça nas coisas, mas só teve muita coisa que forçou a pessoa a ficar mais séria. E aí ela também quer ser levada a sério. Então a música, ela fala isso. E sobre essa parte que, né, a vida, ela não é só como eu espero. A vida não é só como a gente quer, né? Então assim, tem coisas que a gente gostaria muito que acontecesse, mas que não faz mais parte. A gente não tem mais controle sobre isso. Que nem eu falei, tem certas coisas que talvez a gente não tenha mais. E tipo assim, a gente tem que aprender isso também, que não é do jeito que a gente quer. Nem tudo é como a gente quer. Aí a música continua, né? Existe um dom natural que todos temos. Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos. É o que eu falei mais cedo. A gente tá onde a gente se colocou. Então assim, por mais que tenha sido triste, mais que tenha sido difícil, chegou nesse momento porque em algum momento você permitiu que chegasse nesse momento. Você se colocou onde você tá. Então nossas escolhas vão dizer pra onde iremos. Mas se for pra falar de algo bom, eu sempre vou lembrar de você. Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu. Fácil perceber que seu amor é meu. E aí nessa parte fala sobre isso, de coisas que a gente tem dificuldade pra superar, de às vezes coisas que a gente nunca consegue deixar embora, não consegue esquecer aquele amor. Então tem certas coisas que, como que você vai deixar de lembrar de uma coisa que você nunca saiu da sua cabeça, nunca saiu do seu coração, da sua saudade, tá sempre ali. Então não tem como você não lembrar, você sempre vai lembrar porque nunca foi embora. Na sua cabeça ainda é recente, mesmo que tenha demorado vários tempos, ainda pra você é recente. Aí continua, né? Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar. Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar. Eu quero um sonho realizado, uma criança com o seu olhar. Eu quero estar sempre ao seu lado, você me traz paz. Então, essa parte que fala, né, sobre uma criança com seu olhar, que eu falei mais cedo no programa, é isso, assim, eu quero um sonho realizado. Que é o quê? Ele tem o sonho de ter um filho com a pessoa que ele ama e ele quer colocar mais uma pessoa no mundo que seja parecida com a pessoa que ele ama. Que ela veja, que essa criança que vier veja o mundo como essa pessoa que ele ama também veja. Uma criança com o seu olhar, que olhe o mundo como você olha. Então, pra mim, eu acho que esse significado faz mais sentido. Não tô afirmando que significa exatamente isso, pode ser que não, mas se você parar pra perceber a letra, pra mim faz mais sentido isso. E tá vendo? Eu sempre gostei dessa música, eu nunca tinha reparado nisso. E olha como a letra dessa música é forte também. Você vê que ele fala de muita coisa. E eu já falei muito sobre esses temas aqui no programa. E eu nunca tinha parado pra prestar atenção que essa música, ela ilustra muito algumas conversas que a gente já teve aqui no Terça Nobre. Então, o que eu mais amo, assim, é isso, é descobrir coisas que já existiam, tava ali pertinho da gente, tava na nossa cara, e a gente não reparou, sabe? Tipo, eu gosto disso, eu gosto de encontrar coisas que estavam aqui, tipo a música da Pitty, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Então, sabe, essas coisas estavam aqui, assim, pra gente ver, ler, ouvir e aproveitar, e a gente não aproveitou. Então, eu gosto disso, sabe? Então,
passa de novo por essa parte, quando a gente fala assim, né, de coração partido e de repente o que fazer, é isso, começa a descobrir as coisas. Começa a descobrir coisa que já tava ali e você não percebeu, percebe melhor. Tipo, abre mais os olhos, abre mais a mente, procura melhor, procura em outros lugares. Que a gente pode encontrar, sabe, coisas assim que vai maravilhar a gente de novo, que vai surpreender a gente de novo. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se faz sentido pra você que tá ouvindo Terça Nobre, mas pra mim fez sentido. Eu falei, pô, vou falar pra galera lá no programa. E girando o botão aleatório do Terça Nobre com rouquidão e garganta seca. Meu garganta tá seca. Tá seca demais. Vai, a vozinha, vai. É hora de dar tchau. Os Teletubbies gritam no final do programa. Olha a vozinha, vai. Hora de dar tchau aqui no Terça Nobre, agradecendo a todo mundo que veio até o final com a gente. Obrigado, esse é o Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Episódio 5 da temporada número 4. Olha só que maravilha, 4 temporadas do Terça Nobre, desde março de 2020 até aqui. De lá a cá, de março de 2020, outubro de 2022. Olha só que show, que maravilha. Esse é o Terça Nobre, 5º episódio, 4ª temporada. Você que tá sempre ouvindo aí, muito obrigado. Vocês que mandam mensagem, os fiéis escudeiros do programa, aquele beijo, aquele abraço, muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta. Manda sua pergunta, manda sua mensagem, sugestão de tema, troca ideia com o tio Chicória. Estaremos de volta por aqui, @euribenevento em todas as redes sociais, youtube.com/euribenevento. Já aproveita e se inscreve no canal. Gente, beijão, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto! Terça Nobre.